Doutor Arthur, quando é que essa história da dívida pode afetar, de fato, a saúde? Bem, a saúde ela é afetada pelas dívidas de uma forma contundente. Na realidade, o indivíduo ele se torna inoperante. Ele começa a ter dificuldades nos campos afetivo, social, profissional e ele fica inapto, inadimplente para os seus compromissos do dia a dia. E você não tem ideia, telespectador, o quanto que isso é grave. Por quê? Porque são males do coração, do estômago, do intestino, da pele, da sexualidade, questões de depressão, de ansiedade que vêm avassaladoramente machucar e atrapalhar a qualidade de vida. É impressionante. Você vê a lista, William? A lista que o doutor deu para a gente aqui, até pele. Pois é. Agora, até quando a dívida pode causar um mal na vida financeira de uma pessoa? Aí, me atendo aqui somente à parte financeira da coisa, né? A gente precisa trabalhar as nossas finanças pessoais de maneira que a gente consiga progredir financeiramente, construir um patrimônio para se aposentar, principalmente quando a gente está falando de déficit na Previdência, no INSS. E a pessoa, quando ela é endividada, é como se fosse um cabo de guerra que está puxando a pessoa com uma força de juros muito maior do que quando ela está investindo. Mas sim, a pessoa precisa virar o jogo da mesa, né? Trabalhar do outro lado da mesa para virar um investidor, em vez de ser um devedor, porque os índices de juros no Brasil estão entre os maiores do mundo, né? E esse jogo precisa ser mudado. Essa coisa, doutor, esse estado de alerta que parece que a pessoa fica, existe, na verdade, alguma incidência maior em algum tipo de, vamos dizer, de patologia? Que eu acho que deve ter uma coisa que pese mais do que outra, que até pele, meu Deus do céu. Mas tem uma que é mais comum no seu consultório? Sim. Eu sou cardiologista de formação, trabalho com psicossomática, dou aula na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Parabéns! Professor há anos, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: o sistema cardiovascular ele é o primeiro a ser afetado. Ele tem uma liberação de adrenalina, noradrenalina, cortisol, a pressão arterial sobe muito. O indivíduo pode ter infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial. Crises hipertensivas são as mais frequentes, arritmias cardíacas também. Então, o indivíduo, nesse estresse que você perguntou, ele fica preparado para lutar ou fugir. Ou ele vai enfrentar a fera ou ele sai correndo da fera. E a fera são as dívidas, as contas não pagas, a falência emocional, a falência social. O indivíduo se sente apequenado por não conseguir fazer frente aos seus compromissos. Então, é um problema de saúde sério, é um problema físico-psíquico, a psicossomática trata isso, né? Da união entre as questões da cabeça e do corpo. Então, os quadros de ansiedade são muito frequentes e os quadros depressivos também, eles chegam com tudo. Interessante o seguinte, na sua especialidade, que é a cardiologia, eu já ouvi falar que existe um componente muito forte, que é o componente emocional, para problemas ou distúrbios cardiológicos. É fato isso? É fato, e isso que me fez me apaixonar pela psicossomática, porque no consultório todas as questões de orientação ao paciente são no sentido de fazê-lo com que ele mude os hábitos de vida, mudar comportamentos que não são saudáveis, como tabagismo, a inatividade física, erros alimentares, obesidade. Então, nós precisamos muito de ter a cabeça do paciente junto de nós. Então, as questões emocionais, elas são extremamente importantes. Se o indivíduo não está bem, ele não vai ter aderência a esses comportamentos saudáveis. E grande parte das queixas que levam os indivíduos aos médicos são de questões emocionais. Então, não é infrequente, eu diria que a minha prática de uma vida estar ligada à escuta do paciente, às questões biopsicossociais, escutar quem é esse indivíduo, por que ele sofre, aonde que dói, quais são as questões que eu digo anímicas, de alma, que são importantes para esse indivíduo, as questões familiares, as questões profissionais, afetivas, sexuais, todas essas, elas fazem parte, elas são importantíssimas dentro de uma consulta no dia a dia da medicina. Então, o paciente ele quer se sentir acolhido, ele quer
é sentir visto, compreendido, entendido e ter individualizadamente uma proposta terapêutica que atenda às suas necessidades mais importantes.